A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia, na paz do Senhor. Vamos iniciar então a nossa EBD e nós vamos orar, falar com o nosso Deus neste momento, antes de fazermos qualquer outra coisa. Pedir a Deus que esteja nos orientando, nos abençoando, no decorrer de tudo que nós vamos fazer nesta manhã. Já agradecemos a Deus pela presença do professor Fernando, que está conosco, o Mendes no som e imagem, graças a Deus está aqui também, Bom Pedro no violão e a minha vida também. Já agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade, esse privilégio que Deus está nos dando de estar aqui para levar a mensagem, o ensinamento a você que está na sua casa, da palavra do Senhor, e assim nós aqui e vocês aí em casa sendo edificados com tudo aquilo que vai acontecer aqui nesta manhã. Vamos orar ao nosso Deus, vamos conversar com Ele neste momento, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja nos iluminando, tanto a nós aqui, que vamos estar na linha de frente, como os irmãos que estão em casa também. Pegue a sua Bíblia, a sua revistinha, o seu cantor cristão, para nós cultuarmos juntos. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa semana, que ainda, Senhor, no nosso mundo muito conturbado, mas queremos te agradecer que o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, Senhor, tem nos protegido, tem nos guardado desse vírus, ó Deus. Pedimos também àqueles que infelizmente contraíram esse vírus, ó Pai. Conhecemos bastante pessoas que infelizmente estão nos hospitais, outros na sua casa, que o Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, esteja curando esses, ó Pai, principalmente esses que têm a fé firmadas no Senhor. Mas não queremos aqui fazer acepções de pessoas, mesmo aqueles que ainda não têm, que possam ser alcançados com a tua graça e misericórdia, para que eles tenham oportunidades também de ouvir a tua palavra, principalmente aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, para que tenham oportunidades de se render ao Senhor. Senhor, dirige a minha vida, tudo que eu for falar, tudo que for ministrar nesse momento, Senhor. Também dirige a vida do Fernando, aquilo que ele já estudou, que ele tem intrepidez, ousadia. Bom Pedro aqui no violão também, Senhor, que nós procuramos fazer o melhor para o Senhor, porque o Senhor merece o nosso melhor. Porque o Senhor não poupou de enviar o seu Filho, que era o melhor que o Senhor tinha para nos dar, morrer naquela cruz por nós. Então, por mais que somos imperfeitos, ó Pai, não somos perfeitos, mas queremos prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Então, que nós venhamos a diminuir e Cristo possa aparecer através de cada um de nós. Isso nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos entoar com muita alegria e intensidade o hino de número 416, Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo o mal, com santo zelo demandais aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, andai na luz,
Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Nós vamos ler o texto áureo da lição. É a penúltima lição, que é os combates no ministério cristão. Esse é o tema. E o texto áureo é Colossenses capítulo 2, verso 1. Colossenses 2, verso 1, é o texto áureo, que vai nos dizer assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Essas palavras do apóstolo Paulo, e logo mais nós ouviremos o ensinamento que com o tema, os combates no ministério cristão. Dando continuidade aqui, nós vamos entoar mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Que é o hino 478. Peregrino. 478. Mas quero andar, como é que é? Sim. Eu sou o peregrino, da estrada pouco sei, e dizem que perigos eu sempre encontrarei, apertos e trabalhos penosos para mim, mas quero andar com Cristo até da vida ao fim. Os gozos e tristezas que possa aqui provar, ao meu querido mestre eu logo vou contar. Jesus dará conforto e cuidará de mim, se nele vou confiado até da vida ao fim. Com ele nunca os males me poderão vencer, com ele nem perigos precisarei temer. E mesmo quando à noite eu enfrentar no fim, além da morte a glória encontrarei enfim. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Eu quero convidar o professor Fernando aqui à frente. Irei orar e passar a palavra a ele. E os irmãos fiquem bem atentos, acompanhando. Tem o chat, e nós sempre colocamos aqui essa oportunidade de você participar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta ao professor, manda o seu chat, sua pergunta, e nós estaremos então respondendo. Se não for hoje, né, como o Fernando falou, porque ele pega o chat, ele pode responder ainda hoje para você. Se não for hoje, na semana que vem, com certeza ele pesquisará melhor e trará a resposta aos irmãos, tá bom? Então participem, né, mandando a sua pergunta pelo chat. Vamos orar e já passar a palavra ao professor Fernando. Querido Deus, nesse momento agora, Senhor, passo a palavra ao Fernando e que ele dê continuidade no ensinamento, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez eu peço, venha iluminar, venha abençoar, venha fazer com que ele lembre tudo aquilo que ele estudou, porque o Espírito Santo não coloca nada na nossa mente, senão aquilo que nós já estudamos, nos preparamos, ele nos faz lembrar. É isso que a palavra do Senhor nos diz.
Então, que ele possa lembrar de tudo aquilo que ele estudou e transmitir com clareza, simplicidade a todos aqueles que estão ouvindo na sua casa e a nós aqui que estamos aqui também, para que saiamos daqui e aqueles que estão na sua casa sejam também edificados com mais essa ministração dos teus ensinamentos. Amém, Senhor. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, hoje o objetivo, nós vamos falar, né, é sobre os combates no ministério cristão. Tá? Ponto importante para trazer aqui, antes de iniciar e de trazer nossos saberes e fazeres, né, eu queria primeiro falar um pouco sobre combate. Tá? Na vida de todas as pessoas nós temos coisas boas acontecendo e coisas ruins. Tá? E a nossa vida é isso, são lutas. Né? Em alguns momentos mais difíceis, em outros momentos estamos vivendo bem, sem nada acontecendo também. São momentos felizes e são batalhas. Né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos um Deus que está conosco, tanto na época da bonança, quanto na época da dificuldade. E que a batalha é inerente à vida aqui nesse mundo. Esse mundo que ainda é caído. Contudo, para os salvos, teremos um momento que não terá mais choro nem dor. Né? E nessa esperança repousamos. Irmãos, o objetivo hoje, né, e quando eu falei saberes e fazeres, né, é nós tirarmos alguns exemplos do apóstolo Paulo aqui do referente à carta aos Colossenses para nosso dia a dia. Né? Bons exemplos devem ser imitados, em especial os exemplos bíblicos. Né? E aqui nós vamos falar desse contexto, tá? Os principais saber, né? O que eu quero trazer para trazer como conhecimento, né? O que eu quero dividir com os irmãos? Que o ministério cristão é um combate. O ministério cristão é um combate. Não podemos entrar no engano de pensar de que nos voltamos para Cristo, não teremos sofrimentos. E que o próprio ministério nosso será sem nada acontecendo de mal. Pode acontecer coisas ruins, vão ter combates. É isso. Temos que ser verdadeiros, temos que ser fiéis à palavra. Sobre a luta. É luta, vamos ter luta. Então, deixar claro, um ponto para deixar como conhecimento claro, é que o ministério cristão é um combate, é uma luta, desprende energia, desprende, sabe, é um combate, vamos gastar energia. Né? Quando vemos, né, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos as guerras, mas temos violência acontecendo também. Não temos guerra civil, mas temos a violência. E nós vemos ali as autoridades lutando e guerreando. E, enfim, é isso. Isso é uma batalha. Tá? Então, ponto que eu quero deixar muito claro. Ministério cristão é combate. Tá? O que é importante nós fazermos? Né? E aqui eu vou trazer, no decorrer do nosso estudo, exemplos do apóstolo Paulo. Tá? Buscar ver e melhor reconhecer
o quanto Paulo reconhecia os seus liderados e quem estava e os irmãos que estavam ao seu lado. Lembrando que Paulo estava preso, né? E ainda assim ele reconhecia os seus liderados e os seus irmãos no meio do combate, né? E também o que eu vou trazer aqui como exemplo de Paulo, que eu vou trazer aqui, como ensinamento aqui também, é valorizar os que trabalham sobre sua liderança, tá? Paulo valorizava, né? Nós vamos falar um pouco de Epáfras, né? Citado 3 vezes, 2 vezes aqui no livro de Colossenses, né? E o quanto ele tinha esse reconhecimento. E aí o que eu trago para mim, o que eu penso, o quanto eu tenho reconhecido meus irmãos, o quanto a obra não é só minha, o quanto eu não consigo fazer nada. Aliás, se não tivesse os irmãos aqui, não sairia nada daqui. Então, o quanto eu estou reconhecendo as pessoas, os meus irmãos, o quanto eu, né, estou valorizando, mas valorizando verdadeiramente, não é dar tapinha nas costas enquanto está aqui na igreja, não. Esse é um sentimento verdadeiro, aqui de dentro do coração. E é isso que eu quero trazer dos exemplos do apóstolo Paulo, tá? Convido aos irmãos que estão aí acompanhando o estudo a abrir lá em Colossenses 2:1, onde diz: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que não me viram em pessoas. Apóstolo Paulo, né? Confessando o tamanho da batalha. E se ele confessa essa dificuldade é porque aquilo de alguma maneira causava um sofrimento para ele também. Aquilo, no sentimento dele, ele sofria com isso, com a situação, né? E isso voltando daquela questão que eu te falei, que eu falei aos irmãos, que o ministério cristão é um combate, né? Convido os irmãos a fazer uma reflexão, né, sobre o ministério e pensar pelo menos em uma situação que tiveram dificuldade, né? E aí, cada um de nós consegue pensar e lembrar, puxa vida, como foi difícil a obra. Como naquele momento foi difícil, né? E o quanto é trabalhoso, a ponto de querer até desistir. Tem alguns momentos que o cristão até pensa em desistir, mas a palavra que eu deixo aqui, irmãos, é que não desista, né? Não desista, essa não é a vontade de Deus. 2:1, portanto, falei o versículo errado, pastor. Porque eu quero que saibais qual grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Imagina a dificuldade do apóstolo Paulo, ele não pregou fisicamente lá em Colossos, né? E estava passando essa situação do combate. E aí eu vou falar, quais eram os combates? O que Epáfras falou para Paulo, né, sobre o que estava acontecendo na igreja, né? E nós vamos falar disso mais adiante, tá? Então, irmãos, temos batalhas, tá? E o que nós tiramos de exemplo, tá? Com o apóstolo Paulo. E o elogio, né, que nós temos que fazer aos irmãos. Todo mundo tem lado bom, né? E agora trazendo um pouco para nós aqui, né, que nós vamos falar aqui acerca desses versículos aqui na Bíblia, o quanto nós não devemos, o quanto é contraproducente
a gente falar mal dos nossos irmãos. E o quanto eu tenho que não falar mal, eu tenho que elogiá-lo, porque todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um lado positivo. Não estou falando de você, né, como diz o ditado popular, o puxa-saco. Não. Mas todos têm um lado bom. Somos irmãos em Cristo, vamos para o mesmo lugar, mesmo local. Seguindo com o nosso estudo, tá? Ainda em cima desse versículo 2:1, né? Paulo ele revela em seus escritos que a sua compreensão estava num combate. Paulo fala sobre o seu ministério na luta de oração, nos combates pelos Colossenses e pela igreja. Seguindo com o nosso estudo, vou pedir à igreja para que... Então, irmãos, essa primeira etapa que eu falei com os irmãos, né, é referente ao versículo 2:1, né, falando sobre a batalha, as dificuldades, e também nessas dificuldades a gente sempre trazer elogios aos que estão trabalhando conosco, aos irmãos, tá? Vamos abrir nossas Bíblias lá também, agora Colossenses 1:7, onde diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro de Cristo. Vou repetir, hein, irmãos? Como aprendestes de Epáfras, nosso fiel conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras, ele foi um pregador na igreja de Colossenses, um pregador lá na cidade de Colosso, para a igreja de Colossenses, né? E o quanto ele reconhecia o trabalho desse pregador. E porque realmente, de fato, Epáfras devia ser foi um modelo de missionário, de pregando o evangelho, né? A luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no evangelho. Ele desenvolvia ações de graça quando se lembrava de outros crentes, né? Quando ele ouvia falar de outros, era motivo de gratidão e elogio. Então, ele era uma pessoa muito positiva, né? A gente vê o apóstolo Paulo, ele viu o lado bom, o quanto a pessoa se batalhava. E aí a gente pensa, puxa vida, será que eu só não estou olhando o lado negativo das pessoas? Será que eu não estou vendo somente o lado ruim? Será que eu estou tendo uma ótica, sabe? Se o meu olho for bom, tudo vai iluminar. Mas se meu olho for escuro e eu ver o irmão, sempre eu refletir a minha imagem no irmão de maneira negativa, eu sempre vou ver coisas ruins. E a gente vê que Paulo, mesmo preso, ele não tinha isso. Paulo, ele reconhecia, ele viu que o quanto ele era uma pessoa séria no evangelho, o quanto Epáfras era sério. Nós começamos a pensar o quanto se o apóstolo Paulo tivesse um sentimento que não fosse realmente cristão, poderia gerar o quê? Inveja. Ele poderia ter uma inveja ali do Epáfras. Vitimismo, falar, eu estou preso aqui, mas o Epáfras está fazendo lá, está dando tudo certo, Deus não olha para mim. Poderia pensar isso.
né? Poderia... E aí o que eu tiro de exemplo, né? A quem honra, honra. Se a pessoa é séria, um cristão sério, vamos falar. E vamos honrar. Então, a gente vê que ele aprecia e reconhece quem trabalhava seriamente no Evangelho. E porque Epáfras dava fruto também. Porque eu não tenho dúvida que, analisando aqui as cartas paulinas, se Epáfras estivesse fazendo algo que não fosse de acordo à doutrina bíblica, Paulo falava também, não teria problema nenhum. Ele dava o feedback lá, falava a realidade para Epáfras. Mas aqui a gente vê Paulo colocando ele numa posição que realmente ele era uma pessoa que dava frutos. E aí eu penso também, puxa vida, eu quero que as pessoas... ninguém vive por elogio e a gente não pode viver na ótica de que os outros nos aprovem. Eu confio muito que a gente tem que viver da aprovação de Deus. Mas, se eu sou uma pessoa ranheta, uma pessoa ruim de convivência, como que eu quero o elogio de alguém? Como é que eu vou pedir um elogio se eu mesmo não me suporto? Como que eu vou esperar que alguém seja positivo comigo se eu sou uma pessoa de difícil convivência? E aí eu penso, trazendo um pouco para mim, né, isso, olhando essa relação entre Epáfras e Paulo, né, de reconhecimento, eu penso também, né, que se você está fazendo tudo conforme a vontade do Senhor e não reconhece, contudo temos um Deus que reconhece também. Tá? Mas dentro do nosso coração, nós temos que reconhecer o trabalho dos irmãos, o esforço dos irmãos, o esforço do pastor, o esforço dos irmãos que estão aqui, os que estão orando por nós, porque essa obra não é feita de uma pessoa. E a obra que o Senhor nos confiou nessa geração, é feita de várias pessoas e de um corpo onde nós temos a cabeça que é Cristo. Não posso pensar que o ministério, né, que eu sou a última pessoa para resolver, eu sou o grande resolvedor das causas aqui. Eu dependo de cada irmão também. Tá? Então, essa fala minha foi em cima desse versículo de Colossenses 1,7, onde diz: como aprendesse de Epáfras, um reconhecimento de que Epáfras estava ensinando à igreja. Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Deus. Tinha uma boa recomendação de Paulo e reconhecimento de Paulo como um fiel discípulo e missionário de Deus. Tá? Qualidades de Epáfras mencionada por Paulo. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder, Epáfras. Paulo se refere a esse líder como sendo um amado conservo, era escravo e companheiro, estava perto, junto, fiel ministro de Cristo. Tá? E aí nós temos, né, se a gente refletir aqui, temos pessoas fantásticas dentro da nossa igreja. Pessoas que ali no tempo difícil, e eu não vou arriscar falar nomes para não esquecer de ninguém, tempos difíceis, pessoas que aparecem na porta da sua casa. Agora, na época de pandemia, é mais difícil, né? Quarentena. Mas pessoas que, sem nem titubear, eu sei que se eu passar alguma situação difícil, pessoas que vão bater lá, que vão falar comigo. Pessoas que vão estar orando pela minha situação. E temos aqui, dentro do nosso templo, e temos que reconhecer. Pessoas sérias, pessoas que levam muito a sério o Evangelho aqui dentro. Dos irmãos que estão assistindo, temos pessoas sérias. Não vou arriscar citar nome para não ser injusto. Mas tem verdadeiras referências aqui dentro. E que você olha e que assim, podemos olhar para essa pessoa e ver a luz de Cristo.
sem medo de errar, dentro da nossa casa aqui, dentro da nossa igreja aqui em Jardim Itápolis. Seguindo com o nosso estudo. Colossenses 1:10. Diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E crescendo no conhecimento de Deus. Assim oramos, né? A luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. E aí, irmãos, é um trabalho, é uma reflexão constante da liderança na igreja, o quanto o ministério está glorificando a Deus e não glorificando o homem. E o quanto o que eu faço para Deus não está trazendo glória para mim e que esteja glorificando ao Senhor. Então a glória é de Deus, não é minha. E toda liderança tem que ter essa percepção. A glória é de Deus. Se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério de Cristo pregado dessa maneira falhou. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Cristo tem que estar no centro. E a liderança, isso em qualquer segmento humano, desde a história a gente vê, ela pode nos causar um orgulho, pode nos trazer, nos levar a trazer a glória para mim. E isso é o fato mais perigoso que qualquer liderança pode trazer para a sua vida. É você tirar Cristo do centro e colocar as pessoas e trazer a glória para essa minha liderança, para quem eu lidero. Trazer a glória para mim, que a glória seja minha. Honras e glórias para mim. Louvado e exaltado seja o meu nome. Senhor, isso é maligno. Cristo tem que estar no centro. Cristo tem que estar no centro. Ministério que gira em torno de gente, ele só serve para alimentar ego. E quando eu alimento o meu ego, eu quero alimentar meus interesses. E qual que é meu interesse? E aí a reflexão, quando eu vou fazer a obra de Deus, qual que é o meu interesse nisso? É para glorificar a Deus? É isso. Essa é a vontade do Senhor. Mas é para glorificar meu ego? Meus interesses pessoais? Interesse de poder? Ou de alguma maneira me dar bem ali? Ou mesmo de ficar bem ali numa espécie de clube social? Não é o motivador, não deve ser o motivador. O motivador deve ser o quê? A glória de Deus, o ministério cristocêntrico, com Cristo no centro do ministério. Se eu subir aqui para poder falar, que seja glorificado o nome do Senhor, não seja glorificado o nome de homem nenhum. Mas o ministério tem que ser cristocêntrico. Hoje, vivemos numa época que, se olharmos lá no YouTube, internet, enfim, vemos muita gente querendo trazer a glória para si, e aqui isso é nítido. Pelo nuance, nos objetivos. E Cristo tem que estar no centro.
Continuando o nosso estudo, Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tá? A luta de vivermos a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Tá? Isso é para quando você tem um ministério que você é um líder. Né? A luta de você viver a proeminência de Jesus e não da nossa própria liderança. O que ocorre de... Nós vamos nos esforçar para fazer a obra de Deus. Mas a obra é de Deus. Parece até uma redundância, né? Nós vamos nos esforçar para fazer a obra de Deus, mas a obra é de Deus. Né? Lutar para que os liderados vejam mais e melhor a Jesus e não a nós mesmos. E quando eu falo não a nós mesmos, né, olhar mais a Jesus e não ver a nós, é que cada um de nós sejamos um reflexo das atitudes de Cristo. Porque se eu tomo uma atitude pautada no meu conhecimento de vida, eu não vou refletir a Cristo, mas se eu tomo uma atitude pautada dentro do que a Bíblia me fala, como Jesus agiria, eu vou refletir a imagem de Cristo. E essa é uma luta que nós temos que ter, né? E aí a gente vê perigos que acontecem, né? Quando a gente monta uma programação na igreja, quando nós fazemos algum trabalho que seja externo, agora estão parados, mas quando você sai para evangelizar, quem que está sendo o centro disso daí? Vai glorificar quem? Se eu pegar aqui, passar ali no Baronesa, comprar algumas cestas básicas e entregar, para quem que eu estou querendo glorificar? Estou querendo trazer a glória para mim ou para Deus? E aí não adianta a gente mentir para nós mesmos, porque nós sabemos. A hora que nós queremos trazer a glória para nós, né, para que eu seja glorificado, eu sei disso. As pessoas podem até num momento não entender, mas você sabe. Se você está querendo alimentar o seu ego, o seu interesse, né? Ou se você está querendo para glorificar a Deus. Então é um perigo que nós temos quando organizar algo, né? Se vamos deixar isso para glorificar o Senhor, ou se vamos fazer por interesses próprios. Primeira pergunta, antes de qualquer obra, é interesse próprio? Eu estou querendo glorificar quem? Quem vai ganhar com isso? É o reino de Deus? Ou sou eu que estou querendo a honra? São reflexões para que cada um de nós tomemos. Para que cada um de nós façamos essas reflexões. E um ponto importante, irmãos. Vivemos num tempo em que o ministério cristão está precisando de deixar o palanque, os holofotes, e deixar Jesus brilhar. Né? A gente vê bancada evangélica, a gente vê coaching cristão agora, né? A gente vê tanta coisa, gente. A gente tem que deixar esses rudimentos e olhar para Cristo. E voltar aos rudimentos onde Cristo brilha no púlpito. Se a gente buscar na internet, a gente vê vários vídeos glorificando o homem de uma maneira que até as pessoas do mundo acabam tendo motivo para falar mal do nosso povo cristão. Contudo, a gente tem que deixar Jesus brilhar nos púlpitos. Sempre apontar para Jesus.
jamais ofuscar a luz que é Jesus. E se qualquer um que suba aqui para falar de Cristo, ou que vá fazer a obra, ou que vá auxiliar na obra, tenha isso em mente, que é para glorificar a Deus. Até que porque antes de todas as coisas, tudo já subsistia por Ele. Amém? Irmão, seguindo com o estudo, Colossenses 2,4, diz assim: Isto digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras capciosas. E assim, irmãos, tem pessoas que têm um grande poder de persuasão, que têm o dom da oratória. Mas nós, como cristãos, temos que olhar para a Bíblia. Nós temos que chegar, quando tiver sempre, não devemos ver com alegria os irmãos pregando, mas temos que colocar, como diz o ditado, a bola no chão. Espera aí, está falando conforme a palavra? Deixa eu ver se o irmão está falando certo. Está falando errado? Não, gente. Digo isso para que ninguém, Colossenses 2,4, digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, em alguma versão. Cuidado, irmãos. Falsas doutrinas. Precisa estudar a Bíblia. Para evitar. Se a gente puxar lá na internet lá e a gente ficar a semana toda, a gente vai ver pessoas que falam muito bem, mas totalmente fora do que a Bíblia preconiza, totalmente fora das doutrinas cristãs. E esse é um combate. E o alerta do apóstolo Paulo sobre os Colossenses terem seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivam escravizar, fazer das pessoas suas presas. Nós vemos hoje em dia pessoas que falam coisas, igrejas, né? Nós vemos igrejas que, infelizmente, irmãos, escravizam seus fiéis, infelizmente, né? E que não estão pregando o evangelho verdadeiro. Então, irmãos, para termos cuidados com as falsas doutrinas. E esse é o exemplo do apóstolo Paulo aqui em Colossenses. O exemplo dele de cuidado com as palavras persuasivas de pessoas que não estão com o ministério cristocêntrico. Se Cristo está no centro, amém. Se não está, não ouça, irmãos. Seguindo com o nosso estudo, Colossenses 2:20. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Mais um combate. Combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Quando nós fazemos o estudo aqui desse versículo 1 e 2, fica claro a suficiência da obra de Cristo.
o quanto nós não precisamos de rudimentos, né? Complementos ou algo a mais para a obra de salvação de Cristo. E aqui na igreja de Colossenses estavam querendo colocar esses complementos, e hoje vemos isso também. Vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses. Vamos no versículo 24, 24, Colossenses 1, do 24 ao 29. Regozijo-me agora que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, a quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos que todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemo-nos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, para que isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Apóstolo Paulo falando novamente do combate. Seguindo com o nosso estudo, irmãos, esse combate citado pelo apóstolo Paulo, ele estava preso, né? Como eu disse inicialmente. A igreja de Colossos estava sendo influenciada por ideias humanas e religiosas, querendo enfraquecer a eficácia de Jesus Cristo. Queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. Nada diferente do que vemos hoje. Então, irmãos, todo complemento sobre a graça de Deus, sobre o poder de salvação de Cristo, complemento, eu tenho que colocar algum complemento sobre o rudimento, sobre aquilo que Cristo fez na cruz, deve ser rejeitado, não deve ser aceitado. Né? Quais eram essas advertências que Paulo estava fazendo? Que os crentes, né, não estavam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, comer, beber, festa, astrologias, ou até mesmo, pela lei, culto de anjos. E o quanto essas doutrinas eram perigosas para a igreja. E era um ponto de combate que o apóstolo Paulo trouxe como combate. Então, irmãos, Colossenses 2:20 diz assim: quero saber quão grande. 2:20 diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Aí eu vou seguir, irmãos, com 21. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Irmãos, como eu estava falando, esses rudimentos que estavam sendo levados para a igreja de Colossos era para satisfação humana, satisfação da carne. E o apóstolo Paulo apontando para Cristo novamente, voltando aos rudimentos.
E aqui para trazer algumas reflexões finais, irmãos, a gente pensar, né, como enfrentar os combates no ministério, né? Essa é uma reflexão que eu faço. Como enfrentar os combates no ministério? E aí eu penso que não tem jeito, irmãos. Oração, palavra de Deus, dedicação à palavra. Dedicação à palavra, somente isso. Oração, pedir graça a Deus no meio do combate. Pedir a graça de Deus no meio do combate. Que temos batalha no ministério. E na vida também, irmãos. E aí somente a graça do Senhor. E a gente tem um olhar. E aí a gente vê o apóstolo Paulo até agradecendo pelo sofrimento, porque o sofrimento, num primeiro momento, ninguém quer passar por um sofrimento. Só que depois que nós passamos, nós vemos o quanto Deus é conosco a cada dia. O quanto Deus ele é misericordioso, mesmo no tempo do sofrimento. O quanto que Deus ele nos acolhe nesse tempo. E também temos uma grande luta interior, né, no ministério. Uma luta para que o que eu faço aqui não seja para minha honra e glória, mas que meu rosto seja escondido e que glorifique a Deus. Que eu seja meramente o instrumento, que a obra é de Deus, os irmãos é de Deus. Quem comprou, cada um que aceitou a Cristo foi Cristo lá na cruz. Então, nada do que eu fizer aqui, eu só sou instrumento, eu só sou um canal. Que se em algum momento eu falar, não quero, Deus pega e levanta outro. E se eu não estivesse aqui, com certeza ia ter outro irmão aqui falando o que Deus quisesse falar. E que nada é dependente de mim, não. É dependente. Quem é a cabeça é Cristo. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Então, eu tenho que ter isso muito claro, muito nítido. E toda a liderança tem que ter muito nítida na sua mente que a obra é de Deus, o povo é de Deus. Temos a responsabilidade, só somos apenas um canal. E que se estamos aqui, é pela sua infinita graça e misericórdia. Tá? Mas uma reflexão que eu faço, irmãos, aqui, né, e já chegando para o final, é aprender a ver melhor os meus irmãos. Né? O objetivo dessa lição, que trouxe aqui o apóstolo Paulo falando de Epáfras, o que eu aprendo? Eu aprendo a ver o melhor, meu irmão. Sair daqui, elogia aquele ponto positivo do seu irmão. Né? Aquilo que ele precisa desenvolver, ore por ele. Mas de verdade, irmãos, não aqui, não só no momento que bate nas costas, mas naquele momento que você está deitado lá na sua casa, em oração, lembrando. Ajudando em oração, irmão. E também aprendo aqui, irmãos, a valorizar os que trabalham comigo aqui. Valorizar. Né? Assim como o apóstolo Paulo valorizou Epáfras, né? Eu saio com o ensinamento aqui de valorizar os que estão comigo aqui. Lembrando que somos peregrinos nessa terra. Vamos passar juntos e vamos para todos juntos para o mesmo lugar, a Nova Jerusalém. Sem dúvida. Quero agradecer aos irmãos, era isso que tinha no estudo, né? Aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo possa trazer e completar na mente dos irmãos. Amém?
Agradeço a todos, um excelente domingo. E eu vou deixar aqui uma pergunta no chat, tá? Eu quero que os irmãos respondam. Quando o apóstolo Paulo pregou fisicamente em Colosso? Eu quero que escrevam aqui, tá? Quando foi que o apóstolo Paulo pregou fisicamente em Colosso? Coloque sua resposta aqui no chat, vou estar respondendo também, vou colocar a resposta aqui para os irmãos, tá? Coloque aqui o momento, quando foi que o apóstolo Paulo, em que momento o apóstolo Paulo pregou em Colosso? Quero ver aqui no chat. Amém. Agradeço, irmãos. Eis aí a pergunta então, tá? Os irmãos respondam. Quando foi que o apóstolo Paulo, fisicamente, pregou em Colosso? Eis a pergunta do professor, então os irmãos respondam no chat, e aí depois ele vai dar a resposta também, tá? Muito bem. Nós vamos cantar mais um hino. Eu quero já convidar o Pedro, nós cantarmos mais um hino. Esse hino, antes de nós cantarmos, eu quero ler as estrofes dele, que é muito bonito esse hino. É o hino de número 383, que é satisfação, tem tudo a ver com a lição, o estudo que o Fernando nos trouxe, 383, que vai dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu te amo, mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz, que nunca irei perder. Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Ó, quanto a alma satisfaz o só pensar em ti. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Sem ti comigo os dias são quais noites sem luar. Ó meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo e sem temor, teu rosto contemplar. Então esse é o hino, e Jesus Cristo tem que ser esse que nos satisfaz, tem que ser esse que deve ser o nosso amor maior, e como o Fernando mesmo nos ensinou, né? Ele tem que aparecer sempre em nós, e nós também enxergarmos Cristo na vida dos nossos irmãos. E quando é feito, e quando algo for feito, e a gente vê que a pessoa fez para a glória do Senhor Jesus, não fez para a sua própria glória, ou se autopromover, nós devemos elogiar. Nunca elogiar, irmãos, pessoas que fazem para aparecer, pessoas que querem ofuscar a glória de Cristo, esses não merecem o nosso elogio. Mas quando a gente vê pessoas dedicadas, e que realmente quer que Cristo apareça através deles, esses são dignos de receber os nossos elogios. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com Epáfras. Elogiou porque viu que ele fazia o melhor para a glória do Senhor. Então, por isso que ele elogiou. Então, nós vamos cantar Satisfação, e no número 383. Tem 4 estrofes. Tem prelúdio. Perdão, errei. Vou começar de novo. Senhor Jesus, te amo mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz, que nunca irei perder. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová, metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Senhor
de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Oh, quanta alma satisfaz o só pensar em ti. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Senti comigo de ação, os quais a noite sem luar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que os salvos dá. Ó meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo e sem temor teu rosto a contemplar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que os salvos dá, que Deus dá. Amém. Vamos passar então a reflexão. Não é complementar, porque a lição foi muito boa, que o Fernando deu, mas eu quero salientar alguns pontos aqui da revista, que vai falar aqui, ó, aqueles que dizem, alguns chegam a dizer, no meu tempo era diferente. Então, quando dizem isso, é porque ele quer dizer que quando ele fazia, no tempo dele, era melhor do que está sendo feito agora. Então, uma pessoa dessa é porque ela está se autopromovendo. Então, ela diz, no meu tempo era diferente. No meu tempo acontecia isto e aquilo. E desfazer, então, e não reconhecendo aqueles que estão trabalhando no tempo presente. Coisa que o apóstolo Paulo não fez isso, elogiando Epáfras e aqueles irmãos que trabalhavam com ele. Ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão e elogios. Irmãos, tem pessoas que é assim, você começa a agradecer e até elogiar alguém, aí tem pessoas que já pegam um ponto negativo, como o Fernando falou, pegam um ponto negativo para denegrir a imagem dessa pessoa, para que aquele elogio que você estava então, estava fazendo para aquela pessoa, seja então apagado, ofuscado. Mas você não sabe tal coisa. Então tem pessoas que só têm olhar nas coisas negativas. Eu estava vendo sobre um escritor, ouvindo sobre um escritor, Ariano Sussurrama. Ele já é um senhor de 85 anos, muito engraçado ele, está no YouTube. E a gente deu muita risada com ele. Ele tem uma voz, ele mesmo fala, tem minha voz muito feia, falo baixo, voz feia, mas é muito inteligente. E que ele comentou, ele falou assim que gosta de mentir. Ele falou, eu gosto de mentir, eu gosto de mentira, pessoas que mentem. Eu falei, mas como assim? Pessoa tão estudada, tão culta, gosta de mentira. Ele falou assim, mas a mentira é para não denegrir a imagem de ninguém. A mentira, que aquela mentira que é engraçada até. A gente vê que a pessoa está mentindo, a gente até sorri por causa daquela mentira, é muito engraçado. E ele estava comentando que falar bem de outro, ou você falar bem de você, não dá ibope.
Falou, se você começar a falar com uma pessoa, tenta conversar, começar a falar com uma pessoa assim, olha, no meu primeiro dia do mês foi muito bom, no segundo foi melhor ainda, no terceiro falou, a pessoa vai te ouvir até a quarta vez só, depois não vai querer mais te ouvir. Mas começa a falar que deu tudo errado, começa a falar mal do outro, você vai ver que a pessoa vai te dar atenção. E é interessante isso, eu falei, puxa, é interessante mesmo, porque a maioria das conversas das pessoas é falando mal do outro, denegrindo mais do outro, dificilmente exaltando e vendo os pontos positivos na vida do outro. Eu lembrei desse Ariano Sussurrana, acho que é Sussurrana, hã? Suassuna, isso, obrigado. Ariano Suassuna. Eu achei interessante essa conversa dele a respeito disso, que as pessoas pouco param para falar bem, e quando você começa a falar bem que está tudo dando certo na sua vida, a conversa vai ser bem curta, porque ninguém vai parar para te ouvir, mas começa a falar mal, começa a falar que deu tudo errado, aí as pessoas vão te parar para ouvir. Isso que o Fernando salientou, que nós vamos ver na nossa lição. O apóstolo Paulo, ele procurava ver as coisas positivas na vida dos outros, porque tem, como foi salientado aqui, temos, mas que a gente tem pessoas que não é nada totalmente ruim, algo de bom a gente vai ver na pessoa, e é isso que a gente tem que, então, destacar, aquilo que é de bom. Isso ajuda-nos a nós mesmos e ajuda o outro também, porque se a gente só criticar o outro, a gente só derruba o outro, desanima o outro. E quando a gente elogia um elogio sincero e ressalta aquilo que é de bom, não é uma hipocrisia, não é algo errado, a gente vai ressaltar aquilo que é de bom na vida da pessoa, vai sinalizar, vai procurar motivar a pessoa a melhorar mais ainda naquilo que ela está acertando. Isso que o apóstolo Paulo fazia com seus liderados, reconhecia e exaltava, como foi Epáfras. Então ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão e elogios. O que os crentes de Colossos tinham aprendido foi o desenvolvimento da fé, esperança que ardia em seus corações. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder Epáfras, sem medo, sem querer falar, puxa, Epáfras, como o Fernando salientou, sem querer falar, puxa, Epáfras está indo, está progredindo, e eu aqui nessa situação, eu aqui até preso. Mas não, ele elogia, ele exalta o trabalho de Epáfras, e é isso que nós temos que fazer, irmãos. Isso não é só na vida espiritual, na vida secular também. Você, pai, mãe que está me ouvindo aí, procura ver algo de bom no seu filho, na sua filha, procura ver algo de bom no seu esposo, na sua esposa, vamos trazer para a família também. Isso é muito bom, você elogiar. Porque para criticar, minha esposa, certa feita, ela falou para mim, puxa vida, Marcelo, você está me criticando demais. Você só sabe me criticar? Eu falei, puxa, eu também te elogio, não é só se criticar. Mas eu acho que eu estava acentuando muitas críticas. E ela falou, e isso desanima a pessoa. Falou, se você ficar criticando, desanima. E é verdade. E eu logo lembrei dela. A gente tem que procurar ressaltar realmente os pontos positivos em todas as áreas da nossa vida, e isso motiva a pessoa a melhorar. Outro ponto, precisamos lutar contra nós mesmos e de tornar-nos egoístas em nosso ministério cristão. Então precisamos lutar contra nós mesmos. Olha só, é uma luta constante. Por quê? Porque o egoísmo pode tomar conta do nosso coração. Por isso que Deus, muito sábio, e o Fernando também se alientou, muito sábio, não deu todos os dons a nós. Se aqui o Mendes não tivesse aqui nessa manhã, não teria essa transmissão, porque eu não sei mexer com isso. Eu acho que o Fernando e o Pedro também não iam saber mexer. Então a gente ia ficar aqui sem essa transmissão. Olha a importância então de cada um de nós estarmos aqui. Se o Pedro não estivesse aqui nessa manhã, eu ia cantar, fazer um solo aqui com a voz, ia tentar, mas não ia sair como o som do violão. Ele não ia fazer também o estribilho juntamente comigo. Então a coisa ia sair um pouco truncada. Poderia sair, mas não ia sair com mais perfeição como saiu. Assim o Fernando não estivesse aqui, eu ia pregar, que eu preparei também aqui a pregação, a reflexão, mas não ia sair o estudo como foi detalhado, como o Fernando, que estudou e detalhou. Então nós temos que reconhecer uns aos outros, o trabalho uns dos outros, a necessidade, e é isso, não ser egoísta, querer fazer tudo e achar o que ele faz é o melhor do que todo mundo. O que eu faço no meu tempo, ou tempo presente, se fosse eu, seria diferente. Poderia até ser diferente, mas não é isso que Deus quer ver. Deus quer ver
cada um de nós fazendo e incentivando os outros a fazer. Por isso que o líder, ele mesmo que saiba fazer outra coisa, mas não é o dom dele, ele não tem que fazer. Hoje eu estou aqui me esforçando a cantar, mas quando os irmãos voltarem, fica aí, irmão, você que está me assistindo aí, que dirige a escola bíblica dominical, é o momento do cântico, fica tranquilo, que você vai voltar no seu posto. Eu estou aqui me esforçando, mas esse não é o meu dom, eu sei disso que não é o meu dom. Mas, no entanto, é uma necessidade, uma força maior. Mas quando voltar, cada um vai estar no seu posto, realizando o trabalho que Deus colocou em suas mãos para fazer. É isso que nós estamos fazendo. Garanto que o Mendes também, né? Depois o Mendes também tem o seu ministério, tudo, vai passar para os meninos, tudo direitinho. Os meninos vão dar continuidade aí nas gravações e o Mendes vai tomar o posto dele também. E assim cada um de nós. É isso? Dar continuidade no dom que Deus deu a cada um de nós. Não sermos egoístas. Querer que o que eu faço é melhor do que todo mundo, querer fazer tudo, nós estamos fadados ao fracasso, irmãos. Fadados, e nem Deus quer isso. Nem o nome do Senhor é glorificado com isso. O trabalho precisa ser feito em torno de Jesus. Por isso que eu falei, quando a gente vê que alguém está fazendo o trabalho e esse trabalho está em torno de Jesus, merece elogio. E quando a gente está vendo que o trabalho está sendo feito, e é outra parte aqui da revistinha que eu quero salientar, quantas vezes organizamos programas, congressos, conclaves, em que o homem tem ocupado a preeminência. Olha só. Então, mesmo que seja em nome, suposto nome de Jesus, mas é organizações, programas, congressos, conclaves, que o homem tem ocupado a proeminência. Desculpa, não é preeminência, é proeminência. Aí não merece nossos elogios, porque não é Cristo. Não é Cristo. Aí me traz e me faz reportar sobre aquela igreja que fala em Apocalipse, que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. A gente lê muito isso para evangelizar, mas não é para evangelizar esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Mas no contexto, a gente vai ver que está falando uma igreja, a qual estavam se reunindo, tendo cultos e trabalhos, congressos, aqui, como vamos contextualizar aqui, organizações, programas, congressos, em que Jesus está da porta de fora, ó, querendo entrar, porque não foi convidado. Olha que preocupação. Aí é canseira, é enfado, é gasto de tempo, que o tempo é precioso, remir tempo é precioso, e até financeiramente, sendo que Jesus não está presente nesse programa. E nós não devemos de participar disso, fazer as coisas em torno de Jesus, não para se autopromover ou para estar com a proeminência. Muito bem. Então, agradeço, Fernando, pela lição. Essa vistinha eu queria salientar essa parte aqui que foi muito importante, tá? De que nós devemos, irmãos, olhar para nós. A luta começa cada um de nós, principalmente nós líderes, de reconhecer os nossos auxiliares, os nossos liderados, elogiar quando a gente vê que Cristo está aparecendo na vida dos nossos irmãos, que fazem com amor, com dedicação, não para aparecer, se autopromoverem, e aí nós devemos realmente reconhecer e elogiar. É um elogio sincero para a glória do Senhor. Então o novo, quero falar sobre o novo e o restaurado, em Colossenses, no capítulo 1, versos 19 e 20. Novo e o restaurado. Colossenses 1, verso 19 e 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Muito bem. O novo e o restaurado. Esse dia eu fui comprar uma peça para uma máquina, aí o vendedor falou para mim assim, ó, traz a peça lá da máquina do jeito que está, e você vai levar essa daqui, a gente faz a base de troca. E o preço, eu vi que era um preço até que acessível, eu falei, puxa, eu vou trazer e ele vai me dar isso aqui. Aí vem a pergunta, é novo? É novo? Eu falei, não, é recondicionado. Então não é novo. Aí eu falei, tudo bem, mas tem garantia.
Não é aquela garantia do novo, que a garantia do novo muitas vezes é 1 ano, né? Chega até 1 ano, não sei se ainda tem garantia de 1 ano, mas chegava até 1 ano. E quando é recondicionado é que 3 meses. 3 meses. Então a diferença do novo para um recondicionado. Mas tudo bem, falei 3 meses, está melhor do que a minha peça, levei lá e fiz essa troca e paguei o preço à base de troca. Muito bem. Quando minha esposa, nós fomos casar, ela também foi alugar uma roupa de noiva. E aí vem sempre aquela pergunta, se a roupa é nova, é um preço, nunca foi usado por ninguém. Mas se não for, é outro preço, porque já não é nova. Alguém usou, é outro preço. Então, se é novo, a gente vai ver, a roupa nova, ela tem um preço diferente. Então, sempre vai a pergunta, é novo ou já é usado? Porque o novo não foi usado por ninguém, é diferente. Usado já é usado e pode ter alguns defeitos, algumas imperfeições, porque como já foi usado, já foi alugado, pode vir com alguns defeitos e algumas imperfeições. Dificilmente não venha, tá? Quando algo já é usado. Quando fala de Cristo e a obra de Cristo, nós não estamos falando de algo restaurado ou recondicionado. Nós estamos falando de algo novo, novo. Se é novo, principalmente se tratando das coisas materiais, que ainda que é o homem que fez com as suas imperfeições, mas quando é novo, é diferente. É diferente, a coisa dura mais. Quando se é recondicionado ou restaurado, menos. Por isso que a garantia tem menos tempo. Quando se trata das coisas do Senhor, e Cristo está envolvido nisso, é algo novo. Esse novo, no grego, quer dizer kainos, ou kainos, que em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, vai dizer, novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. Esse novo não quer dizer algo reformado, recondicionado, como alguns acreditam, que essa terra vai ser reformada ou recondicionada. Não, é um novo, algo novo, um novo céu e uma nova terra. E quando fala a respeito do ser humano, em 2 Coríntios 5,17, vai falar também, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Novo. Um ser humano novo. Não é recondicionado, não é restaurado, mas algo novo. Por isso que quem está em Cristo, nós não acreditamos que tem como ele voltar para ser um velho. Uma velha natureza. Não tem como. Se está em Cristo, é uma nova natureza, é uma nova criação. E deixa bem claro lá o apóstolo Paulo falando que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Cristo é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. É isso que quer dizer aqui. Porque se fosse algo recondicionado ou restaurado, tinha a possibilidade de voltar a ser velho de novo, a quebrar de novo, vamos colocar assim. Mas não, quando se está em Cristo, é uma nova criatura. Muito bem. Torna-se novo, por isso, superior, mais esplêndido. Esse kainos quer dizer isso. Torna-se novo, superior, mais esplêndido, que é o novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e a nova terra não vai ter possibilidade, esse novo céu e nova terra, possibilidade de tornar acontecer tudo o que aconteceu quando foi do início. Não vai ter mais essa possibilidade. É algo novo, algo esplêndido, esse novo céu, essa nova terra que Cristo, ele foi preparar para cada um de nós. Onde que nós estamos esperando esse Cristo, que o apóstolo Paulo e Epáfras mencionou e falou para esses de Colossos, a qual lhe creram, mostrando essa esperança. A pregação deles era mostrando essa esperança em Cristo Jesus, de ser peregrinos, como o professor falou, peregrino neste mundo, e ali, levando eles a ter essa esperança, essa fé, de um lugar e uma vida melhor, uma vida melhor já começando aqui nessa terra, e um lugar melhor que é o novo céu e a nova terra em Cristo Jesus. Essa tem que ser a mensagem. Irmãos, tem mensagem que já não tem mais nada a ver com os céus, não se fala mais do céu, não se fala do inferno, não se fala que somos peregrinos nessa terra.
As mensagens hoje é mensagem por aqui agora nessa terra, que essa terra aqui está guardada, como Pedro fala, guardada como tesouro para o fogo. Para o fogo. O que é o fogo? O fogo é purificador, como nós já falamos aqui. O fogo vem purificar tudo que é de ruim. Ela vai ser queimada, essa terra. Destruída. Então não tem como a gente dar esperança para as pessoas nesse mundo, nessa terra. A esperança é no mundo vindouro, como nós cantamos, peregrinos aqui. Nós somos peregrinos nesse mundo. E essa era a mensagem do apóstolo Paulo e de Epáfras àqueles de Colossos e a outras igrejas que eles passaram pregando. Novo céu e uma nova terra. Cristão, nova criação, convertidos do mal para o bem. Convertidos do mal para o bem. Porque nós estávamos na maldade, no mal. A raiz do mal foi implantada em cada um de nós, que somos descendência de quem? De Adão. Todos nós. A gente vê numa criança, aí a pessoa fala, você está vendo maldade na criança? Não é que está vendo maldade, a gente já vai analisando uma criança. Mesmo inconsciente, a gente já vê maldade na criança. Já vê o egoísmo na criança. Já vê os ciúmes. E às vezes o ciúme, você vê, ela não tem essa ciência ainda, mas a gente já vê a raiz do pecado na criança. Os ciúmes, a gente vê aquela maldade já, mas aí, quando está na idade que nós chamamos como psicólogo da idade, ainda não está na idade da razão, para Deus é inocente. Mas vai chegar um tempo que nós pais temos que começar a mostrar Cristo para nossas crianças, porque filho de crente não é crentinho, não existe isso. Tem que ser, não é genético, porque eu sou crente, essa genética vai passar, não, mas é algo que eu vou ensinar ao meu filho, à minha filha, é algo que eu vou então pregar através da palavra em a minha vida, a ponto de um dia ela reconhecer Cristo na minha vida e também ter uma decisão ao lado de Jesus. Ela precisa ter uma decisão, ela precisa se converter, e isso é uma responsabilidade nossa do quê? Não que nós vamos converter os nossos filhos, nós não convertemos, mas de mostrar Cristo. Como foi falado aqui, como foi falado na lição. Mostrar através do quê? Uma vida nova, uma nova criatura. O filho e a filha vendo Cristo em nós e desejando também ser um cristão. Eu achei interessante. Esse tempo minha filha, a gente estava conversando e ela falou assim, pai, você vai para onde hoje? Eu falei, vou para a igreja. Hoje é quarta-feira, né? Culto de oração. Quantas pessoas vão estar na igreja? O pai. Como assim, pai? É só o pai, porque pandemia, os irmãos não estão indo, não é para ir, então o pai vai estar orando, intercedendo na igreja. Pai, que coisa chata, hein? Como assim, filha, coisa chata? Eu sou sozinho na igreja? Coisa chata. Olha só, observando os meus passos e até já questionando, porque na cabeça dela, o gostoso, e está certo com uma criança, é estar na igreja com o quê? Com a professora, ensinando ela, com as amiguinhas que ela está com saudade da igreja. Na cabeça dela é isso. No entanto, ela está percebendo e observando, pai, mas que coisa chata. Eu falei, não é chata, porque o pai sozinho, fisicamente, mas espiritualmente, Deus está presente com o pai lá. E o pai decidiu ir lá na igreja e orar. Ah, tá. Mas ela se falou em citar, mas percebi que ela não concordou. O ver dela é a igreja estando com os irmãos. Nossa vida, isso que eu ilustrei, porque nossos filhos estão nos observando. Não é só falar, é o procedimento, é a ação, principalmente nesse tempo, irmãos. As crianças são muito questionadoras, é um tempo que está desenvolvendo demais a mente dessas crianças, novas, já tem um pensamento assim, um reflexo, até mesmo psíquico, muito aguçado, Então não adianta a gente falar algo e não ter coerência naquilo que nós estamos vivendo, mesmo quando criança. Percebe-se, elas têm uma percepção muito aguçada. E é o que nós temos que tomar esse cuidado. Então, cristão, nova criação, convertidos do mal para o bem, pelo Espírito de Deus, um novo homem, uma nova mulher. Meu irmão e minha irmã, que está na sua casa. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Jesus realmente
habita, e quando fala habita, não é somente a palavra, estou falando de habita atitudes, onde que o seu esposo pode dizer de você, minha mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. Onde que a esposa pode dizer do esposo, meu esposo é um homem de Deus. Onde que o pai pode olhar para o filho e dizer, esse meu filho é um jovem de Deus. Essa minha filha é uma moça, uma jovem de Deus. Porque é uma nova criatura, um novo ser. Onde que não habita o mal, mas o bem habita nesse meu filho, nessa minha filha, nesse meu esposo, nessa minha esposa. É isso está em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo passava para aqueles de Colosso. Que Epáfras passou para aquele de Colosso. Está em Cristo. Em Jesus estão as delícias da vida espiritual e material, irmãos. A nossa razão de viver é Jesus. Aí em Jesus está a nossa delícia da vida espiritual e material, em Jesus. Todo sentido faz, por isso que fala que nele, no versículo número 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude de tudo que é bom, de tudo que é excelente, habita em Jesus. E se tudo que é bom e excelente habita em Jesus, e Jesus habita em nós, vamos usar até essa redundância, então, irmão, nós experimentamos toda a delícia da vida espiritual e material. Toda a delícia. Não é que nós vamos ter dificuldades, não. Foi bem frisado aqui. Não é que ser cristão é só momentos de bonança nesse mundo aqui. Nós temos dificuldades, nós temos privações, passamos por combates, de um lado ou do outro, seja espiritual, seja material, nós temos combates, mas, no entanto, quando Cristo está conosco, irmãos, nós experimentamos delícias na vida espiritual e material. É uma força, é uma alegria que vem do nada. Por que eu falo que vem do nada? Porque não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias, se é boa ou ruim. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. É totalmente diferente. Estou passando um momento difícil, irmãos, com o meu irmão. Os irmãos já sabem disso, estão orando por mim, agradeço pela oração. Meu irmão ainda continua no hospital, ele está bem debilitado. Hoje irei lá, poderia estar comemorando o aniversário dele em casa, mas infelizmente não, aniversário dele hoje. Saindo daqui, vou visitar no hospital, nessas condições, mas, no entanto, há uma paz sobrenatural no meu coração. Há uma paz sobrenatural no coração do meu irmão, porque mesmo nessas condições, eu converso com ele lá, não está respondendo, não está ainda quase se mexendo, mas ele só move um pouco a cabeça, eu percebo que a paz de Cristo está habitando no coração dele. E quando ele conseguia ainda falar, uma vez eu pedi para ele fazer oração, ele pediu a Deus que o meu coração esteja em paz, que o coração do meu irmão esteja em paz, que o coração da minha, não chamava de cunhada, mas da Elaine, esteja em paz. Essa foi a oração dele. E essa paz Deus tem dado no coração dele, tem dado nos nossos corações, uma paz sobrenatural, uma paz que só Jesus Cristo pode nos dar, mesmo nesse momento difícil da nossa vida. Jesus, nosso pastor, nada nos faltará. Esse nos faltará não vai minguar, não vai escassear. Isso quer dizer lá, não vai minguar, não vai escassear, porque no momento que vai chegar o minguar ou escassear, a gente vai ver que o pastor, que é Jesus, naquele momento vai nos socorrer. E ele socorre de muitas formas. Fernando disse aqui, de muitas formas. Pessoas que batem na sua casa, levando uma palavra, oração, levando alimentos, né? Pessoas que vão falar com você uma palavra de conforto, porque Jesus usa pessoas que estão no centro da sua vontade para atender a necessidade do outro. Jesus usa e continua usando, como usou a vida desses servos que foram no passado, a qual o apóstolo Paulo reconheceu. E a pregação que eu fiz também alguns domingos, dizendo que nós devemos ser bênção na vida do outro
e receber essa bênção também, quando o outro vem nos abençoar, nós recebermos, porque quando nós recebemos a bênção da vida do outro, nós somos abençoados, o outro também é triplicado a bênção na vida do outro, que nos atendeu nas nossas necessidades. Em Jesus, cessa a guerra, a inimizade contra Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20, vai dizer assim, ó, e que havendo por ele feito a paz, olha só, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Vamos aqui meditar nesse versículo, irmão. Em Jesus cessa a guerra e inimizade contra Deus. Não tem como a pessoa ter paz sem Cristo, não tem como. Sem Cristo, Deus estabeleceu isso, a paz é em Cristo, Ele é a nossa paz. Quem não está com Cristo, continua em guerra, inimizade contra Deus. Por isso que não tem como ter paz se não for em Cristo Jesus, porque Deus estabeleceu em Cristo Jesus nos reconciliarmos com Ele. Ele nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. E quando não tem Cristo Jesus, não tem como se reconciliar com Deus. Então ainda continua sendo inimigos de Deus, não tendo essa paz. A gente pode desejar uma paz para a pessoa, mas se não tiver Cristo, não tem como ela ter essa paz. Porque a paz, ela só vem através de Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento. Então em Jesus cessa a guerra, a inimizade. Então a pessoa anda em conflito. Sem Cristo é conflito constantemente. Conflito interno. Conflito interno. Porque Deus nos fez, e a nossa constituição, tanto espiritual como física, toda ela, porque Deus nos vê como um ser holístico, nós somos holísticos, corpo, alma e espírito, mas para se ter essa paz espiritual, somente em Cristo Jesus. Não tem como a pessoa ter paz. Ela anda em conflito, porque Deus nos fez para ter paz com Ele. E quando então houve essa separação, houve então essa guerra, esse conflito é interno, e a pessoa pode procurar onde que for, mas se não for em Cristo, não tem como ela então ter a solução do seu problema, que é esse conflito interno, somente em Cristo Jesus. A inimizade, o início se deu lá, infelizmente, esse início da inimizade vai começar no céu, por isso que fala no versículo 20, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Apocalipse, vamos abrir comigo em Apocalipse capítulo 12, vamos abrir as nossas Bíblias, em Apocalipse capítulo 12, verso de 3 a 9. Apocalipse 12, 3 a 9. Vou ler a palavra do Senhor. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essa cauda aqui está falando de Satanás, tá? Está no céu, e levou a terça parte, quer dizer, os demônios, os anjos que foram então juntamente com ele. E lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava
todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a terça parte dos anjos, muitos anjos. Então começou essa guerra no céu com Lúcifer e os seus anjos. Por isso que fala que em Cristo Jesus, estava falando ali, reconciliar todas as coisas no céu e na terra. Esse querubim levou consigo muitos anjos. Houve desordem também na terra. Na terra. Desordem no céu e desordem na terra. Quando na terra? Quando Adão também pecou. Adão pecou. Adão, representante da raça humana. Lúcifer, no céu, ele comandava também os anjos. Comandava os anjos em adoração a Deus. Só que em Ezequiel, fazendo uma analogia do rei de Tiro, vai falar que a sabedoria dele, e ele estava no meio das joias preciosas, o resplendor, a grandeza tomou conta do seu coração, a ponto de se rebelar contra Deus e querer tomar o lugar de Deus. Ao invés de preparar os anjos para glorificar e exaltar o nome do Deus Criador, ele queria ser exaltado, ele queria tomar o lugar de Deus. E lá no céu não teve como. Foi precipitado na terra, juntamente com a terça parte dos anjos. E na terra, então, incitou ao pecado o ser humano. Só que a responsabilidade foi de Adão. Adão teve uma palavra de Deus, a qual não deveria de desobedecer. Por isso que em Romanos, aí a pessoa fala, mas o diabo foi culpado. Não, o diabo incitou. Mas, no entanto, a Eva comeu e Adão também foi conivente, ao invés de ele falar, olha, repreender a sua esposa, a dizer, ele fala, olha, Deus falou para não comer desse fruto, o que você foi fazer? Ele era o representante da raça humana, talvez seria diferente a história, mas não, ele foi conivente, comeu também do fruto, e aí entrou o pecado no mundo, que vai falar em Romanos, capítulo 5, verso 12, vamos lá, vem Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha, a morte passou, como eu falei, passou a toda a raça humana, todos os homens. Por isso que eu falei, de uma criança, a princípio, ela não tem consciência, mas o pecado já está nela, instaurado nela, por causa de Adão, representante da raça humana. Ora, pela cruz, Jesus reconciliou o homem com Deus. Então, a paz. Em Adão houve a inimizade. Em Jesus, a amizade, a reconciliação com Deus. Pela cruz. Pelo sacrifício. Por isso que o homem precisa reconhecer o sacrifício de Jesus a seu favor. Somente pela cruz. Pela cruz, agradou a Deus, o Deus Pai, a reconciliar todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, na cruz, por ele, e assim reconciliar o homem com Deus. Aí nós temos paz com Deus. Jesus põe em ordem a vida do ser humano, começou agora a pôr em ordem. Ainda não o mundo, mas vai ter a ordem ainda também no mundo, que é o novo céu e a nova terra. Mas quando nós estamos em Cristo, já começou a pôr em ordem a nossa vida, a vida do ser humano, porque sem Cristo é desordem total. A vida do ser humano sem Cristo é em desordem, não tem como ter ordem. Somente vai ter ordem em Cristo Jesus. Então já começou. E graças a Deus, né, irmãos? Nossa vida já está em ordem em Cristo Jesus. Cristo pôs a nossa vida em ordem. Nos colocou em paz novamente com Deus. E assim, pelo Espírito Santo, vai organizando a cada dia mais a nossa vida, a imagem e semelhança de Cristo. Colocará em ordem também a terra. Irmãos, um parênteses aqui. Colocará também em ordem a terra. Ainda não. Começou em nós, seus filhos, essa ordem em nós, porque quando Adão pecou, toda a natureza foi também contaminada pelo pecado de Adão. Por isso que em Romanos o apóstolo Paulo fala que a natureza geme, esperando o dia da redenção. Da redenção do quê? Dos homens, dos filhos de Deus.
Porque toda a natureza também, a gente vai ver o próprio castigo de Deus. Falou assim, olha, agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. E criou espinho, abrolhos e tudo mais. Por quê? Sofrimento. Houve toda uma transformação na natureza, por causa do pecado que entrou no mundo. Cristo, nos novos céu e nova terra, vai ser novo. Não vai dar um jeito somente, não vai somente recondicionar ou restaurar, como nós falamos no princípio. Quem vai fazer esse recondicionamento, essa restauração, vai ser o anticristo. Vai ser o anticristo. O anticristo vai fazer um tipo de uma reforma nesse mundo. Uma reforma, não algo novo. Uma reforma. E aí muitos vão crer que ele, então, era o Messias, a qual deveria de vir a esse mundo. Por isso, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo, num cumprimento da profecia, por isso que essa desordem mundial. Essa desordem mundial, tudo que está acontecendo, já é um preparo para a vinda desse anticristo, que vai dar uma restaurada. Vai recondicionar, mas não é novo. Um novo céu, nova terra, somente Cristo vai proporcionar. Ele vai dar um jeito. E esse jeito, então, ele vai conseguir angariar muitas pessoas, muitos súditos, por essa reforma, por esse recondicionamento que vai dar no mundo, diferente do que Jesus vai fazer. Alguns acreditam, como ele foi, através da sua morte na cruz, reconciliar as coisas na terra e também nos céus, alguns acreditam que Satanás e os seus demônios podem ser salvos, porque como está escrito lá, vamos ver lá de novo, irmãos, só para nós confirmarmos e tomar cuidado com esse ensinamento, porque tem pessoas que falam, Deus é misericordioso, e Satanás, se ele se arrepender juntamente com seus demônios, eles vão ser salvos também, porque olha como diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, reconciliar também aqueles que anjos caídos. Não, irmãos, isso não. Não tem como mais. E Jesus deixou bem claro isso. Eu acredito, irmão, pastor Marcelo, agora pastor Marcelo falando, quando é pastor Marcelo falando, você pode rechaçar, você pode aceitar ou não. Eu acredito, antes da vinda de Jesus como homem, Jesus Cristo, 100% Deus, vindo como homem, foi o desafio então de vencer o pecado na cruz, foi o desafio vindo como homem. Eu acredito que quando Jesus veio como homem, ali encerrou a chance dos anjos e seus demônios. Eles poderiam ter se arrependido antes disso. Uma hipótese, quer dizer, uma hipótese. Com a vinda de Jesus, já como homem, ali Jesus já caminhou a vitória contra Satanás, contra o pecado, contra Satanás, e a nossa redenção, quando ele já veio como homem. Já veio com um plano pré-estabelecido da vitória. Vamos ver? João capítulo 16, Evangelho de João 16, verso 11. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 11. Olha só, vamos começar do 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, Jesus falando. E não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha aí, já o príncipe deste mundo está julgado, juntamente com os seus demônios. Ainda não está no lago de fogo. Não está no lago de fogo, mas irá para lá, por lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o que é essa reconciliação então nos céus? É a ordem, houve uma desordem nos céus, e uma desordem onde que anjos se rebelaram contra Deus e foram ao lado de Lúcifer, e tiveram anjos que ficaram do lado de Deus, mas observando tudo que estava acontecendo, observando até mesmo como que Deus, o Pai, ia então trabalhar nessa situação, quando Lúcifer se rebelou. Como é que vai ser isso aí? Será que Lúcifer tem razão ou não? De que Deus, ele só quer ser adorado, glorificado, e que nós podemos ter um reino, e nós também puxarmos adoração e glorificação a nós. Ficaram de olho, ficaram atentos, porque eles têm inteligência.
Como é que vai resolver? Vamos supor, se Deus fulminasse Lúcifer naquele momento, Deus ia se mostrar fraco para aqueles anjos que estavam vendo. Deus ficou com medo de que Lúcifer pudesse elaborar ou ter o seu reino e vencer até o Deus Criador. E Deus então permitiu, mas aqui não, mas permitiu Satanás procurar estabelecer o seu reino, procurou. E no entanto os anjos assistindo todo esse cenário, estão assistindo, e Jesus Cristo vindo nesse mundo, como homem, e como homem vencendo na cruz, sem pecado, sem erro nenhum, vencendo na cruz, o diabo, seus anjos, e também a nossa redenção que nos reconciliou ao Pai através do seu sacrifício na cruz, voluntariamente. Eu tenho comigo hoje os anjos assistindo essa vitória, porque lá na cruz Jesus o que gritou? O que? Está tudo consumado. Consumado o que? A sua vitória contra o pecado, contra a morte, contra Lúcifer, contra os demônios, contra tudo. A vitória de Cristo cravada na cruz. A cruz não é para Jesus, não é símbolo de derrota, é símbolo de vitória. E esse símbolo de vitória, então, nós temos até hoje esse sacrifício de Jesus, a qual nós confiamos também, porque esse sacrifício foi suficiente para salvar cada um de nós e nos reconciliar. Então, no céu, foi também organizado em Cristo Jesus aquilo que Lúcifer, por um período pouco de tempo, desorganizou. Ele começou lá, nas regiões celestiais. Com certeza hoje, pastor Marcelo dizendo, com certeza aqueles anjos que ficaram do lado de Deus, se tivesse alguma dúvida, hoje não tem mais. Hoje já não tem mais. De ver o desfecho de como Deus, na sua sabedoria, conseguiu vencer Lúcifer e os seus demônios. Venceu, com a sua sabedoria, que até então eles não são oniscientes. Deus já sabia disso no futuro, como ele ia trabalhar, como ele ia fazer. Deus, o Criador, os anjos não, os anjos são criaturas. Precisava assistir essa redenção, precisava assistir essa vitória de Jesus também. Por isso que reconciliou as coisas na terra como nos céus. Com certeza eles não querem de forma nenhuma ir ao lado de Lúcifer, se voltar ao lado de Lúcifer, sabendo que ele é um derrotado para todo o sempre. Então, o tempo de arrependimento, para mim, para Lúcifer e os seus anjos já era. Então, essa ideia, parece uma ideia até bonita, né? Olha, que amor de Deus, se Lúcifer se arrepender, levar ele para o céu de volta, colocar ele no poço de volta, que amor, né? De os anjos também, não tem nada de amor. Isso é uma revelação da parte de Deus, onde que está bem explícito aqui, que ele já está julgado. Muito bem, caminhando para o final, os anjos ficaram assistindo todo o desenrolar da história da redenção. E com quem estava a verdade? Porque Lúcifer, ele trabalha isso, ele trabalha colocando dúvidas, como colocou dúvida no coração de Eva. Mas será que foi isso mesmo? Pegou alguns versículos, né? Versículo fala, a palavra de Deus, hoje nós temos versículos, palavra de Deus isoladas. Olha, foi assim que Deus disse? Foi assim? Pega palavras, lá também na tentação de Jesus, ele citou também Salmos, né? Os seus anjos, olha, pula daqui, porque os seus anjos darão o teu respeito para que não tropece nenhuma pedra. Então ele vai citando alguns trechos da Bíblia, para até querer pegar Jesus, e ele vai colocando dúvidas, incertezas, tentando colocar incertezas e dúvidas no coração. Mas, porém, essas incertezas, essa dúvida que começou a colocar lá nos céus, acabou. Porque Jesus Cristo, ele é a verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então quem tem Jesus não tem mais dúvidas. E mesmo que Lúcifer venha levantar alguma dúvida, isso não entra no nosso coração, não entra. Porque em Jesus está bem esclarecido todas as coisas, não temos dúvidas.
Lá para Colossos, então, voltando lá, para terminar, Epáfras, Paulo, ele fala sobre isso. Jesus Cristo tem que ter a preeminência, ou proeminência em nossas vidas. E pregarmos e também nos alimentarmos, irmãos, nos alimentarmos com a esperança, com a fé e esperança que Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós, e Cristo Jesus, o que Ele foi preparar para nós, não tem comparação com os sofrimentos e com as batalhas, com os combates que nós temos neste mundo. Ser cristão é pelejar, ser cristão é combater, mas contudo com a vitória certa. Nós já entramos na luta já com a vitória certa em Cristo Jesus. Não tenta combater pelas suas próprias forças, não tenta combater com o seu intelecto, sua inteligência, como ele lutou muito com os gnósticos lá em Colossos, estava tentando entrar lá também, com filosofias vãs, por isso que ele fala filosofias vãs, com questão de conhecimentos, coisas concernentes a esse mundo, os rudimentos desse mundo, e aí deixando Cristo de lado. Vai entrando filosofia, vai entrando a nossa própria inteligência humana, e aí Cristo vai sendo ofuscado, tirando o brilho de Cristo. Não, mas quando nós estamos em Cristo, e levantando essa bandeira de Cristo, com certeza, irmãos, todo e qualquer combate nosso, nós entramos com a vitória nas nossas mãos, porque Jesus Cristo é triunfante, Ele triunfa até o dia de hoje, e não há aquele que está ao lado de Jesus que não seja vitorioso, em toda e qualquer luta e toda e qualquer batalha, ainda que seja no momento de despedir deste mundo, não é derrota, é vitória, como o apóstolo Paulo mesmo disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é o quê? Ganho. Se eu morrer, eu estou lá, mas agora eu estou na presença de Cristo mesmo. E se eu morrer, eu estou vendo Cristo face a face. E é interessante, irmãos, que conversando com o meu irmão a respeito de Jesus, aproveitando essas oportunidades, nós sabemos o que Deus tem na vida do meu irmão, e ele, pouco querendo comer, eu fiz uma pergunta para ele: Sérgio, você não está comendo, você está enfraquecendo, você já quer se encontrar com Jesus? E ele fez assim, sabe, que mesmo que ele partir desse mundo, o viver é Cristo, morrer é ganho em Cristo Jesus. E aí ele falou: você não esperava por essa resposta? Eu falei: não esperava mesmo, estava forçando ele a comer, querendo que ele comesse para ele vivesse mais um pouco, e no entanto ele deu a resposta totalmente diferente. Você quer se encontrar, desse jeito você vai se encontrar logo com Jesus, você quer se encontrar com Jesus? Ele fez assim, e assim é a nossa vida, irmãos. A nossa vida com Cristo, vamos viver intensamente nesse mundo, intensamente, irmãos, não é isso, intensamente, viver tudo aquilo que Deus tem para nós nesse mundo, mas quando chegar no nosso dia, a nossa partida, nós estamos preparados, porque Cristo tem algo melhor para nós. Essa era a mensagem, essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que faz nos desprender cada vez mais das coisas desse mundo, não ter apego às coisas desse mundo, e desejar cada vez mais as coisas celestiais e espirituais. Que Deus te abençoe, meu irmão, um bom domingo, um bom almoço na paz do Senhor, sendo sempre propagando esse evangelho de uma nova criatura, um novo ser, e Deus também está preparando tudo isso que está acontecendo, irmãos, e isso é um cenário que está acontecendo, cumprimento das profecias, porque Deus já preparou para nós, e está preparando já um lugar nos céus, e preparando um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. É para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos inaugurar esse novo céu, essa nova terra. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, um bom domingo na paz do Senhor.